Bom, um videozinho caseiro aí sobre livre-arbítrio e compatibilismo. Introdução à questão do livre-arbítrio. O problema do livre-arbítrio surgiu com a ideia do determinismo. O princípio do determinismo é de que todos os eventos do universo são completamente determinados por causas. Pierre Laplace colocou isso de forma pregnante no século XIX. Se uma inteligência suficientemente poderosa conhecesse todas as leis da natureza, diz Laplace, e todos os estados de coisa do universo em um dado instante, se nós supusermos o determinismo, então ela poderá, a partir disso, prever todo o futuro do universo e retrodizer todo o seu passado. De fato, nós geralmente agimos sob o suposto de um determinismo causal. Se você sente dor de dente, você vai ao dentista, achando que há uma causa para a dor de dente, uma cárie, por exemplo. Se o dentista lhe disser que essa é uma dor de dente sem causa, você provavelmente irá procurar um outro dentista. A ideia do determinismo já existia entre os primeiros atomistas, como Leucipo e Demócrito. O universo, pensavam eles, é constituído de átomos, cujo movimento é totalmente determinado por causas, e o acaso não existe. Demócrito achava que a crença no acaso é fruto da ignorância humana, da falta de conhecimento das causas. O problema do livre-arbítrio, tal como ele tem sido considerado em filosofia, surge propriamente com Epicuro, que foi um atomista posterior que pensava que a alma humana também seria composta de átomos invisíveis, indivisíveis, só que mais finos e capazes de continuar existindo após a destruição do corpo. Por exemplo, a pessoa está dormindo e tem um sonho. Sonha com um parente morto. É porque os átomos da mente desse parente atravessaram a sua calota craniana e vieram conversar com a sua alma, também ela material, composta desses átomos muito finos. Bom, Epicuro tinha um problema, que era como explicar a liberdade humana se tudo é causado por movimentos dos átomos. Como é possível o livre-arbítrio se somos totalmente determinados por leis causais? E para solucionar esse problema, Epicuro sugeriu a hipótese do desvio dos átomos. Os átomos são capazes de desvios, Klinemann, randômicos, ou seja, alguns deles, por vezes, saltam aleatoriamente. E quando eles fazem isso, eles produzem liberdade. Se eles forem átomos mentais, digamos. Como o epicurista Lucrécio escreveu, se todo movimento é sempre interconectado, o novo surgindo do velho em uma ordem determinada, se os átomos nunca se desviarem, de modo a originar o novo movimento que cortará os laços do destino, a contínua sequência de causa e efeito, então qual é a fonte do livre-arbítrio possuído pelas coisas sobre a Terra? Isso foi escrito, parece, uns 200 anos depois de Epicuro, dentro do espírito epicurista. Bom, foi assim que surgiu o problema do livre-arbítrio. A posição de Lucrécio, Epicuro e de muitos outros, como Agostinho, Kant, chama-se libertarismo. Segundo essa posição, nós somos livres porque somos capazes de nos subtrair ao determinismo em nossas decisões e ações. Nós somos capazes de ir além desse universo físico determinado, seja por desvio dos átomos, seja por qualquer outra razão. O oposto disso é o determinismo ou ceticismo quanto ao livre-arbítrio. Segundo o ceticismo, o livre-arbítrio é uma ilusão. Isso é o que pensaram alguns poucos, historicamente, como Dolbar, psicólogos como Skinner e filósofos como Blanchard e Hospers. Bom, problemas para o libertarismo. A objeção principal a essa corrente fundamental, essa concepção fundamental,
que dominou na filosofia, né, tradicional é a de Hume. Se há um indeterminismo causal, por que razão isso nos tornaria mais livres? Afinal, se aumentar o acaso, parece que aumenta a arbitrariedade. Mas se aumenta a arbitrariedade, não parece que aumenta a liberdade. Digamos que, de repente, eu começo a decidir arbitrariamente, casualmente, indeterminadamente. Por isso eu subo na mesa e canto o hino nacional. Isso significa que eu aumentei a minha liberdade? Não. Digamos que no momento de passar a bola em um jogo de futebol, o jogador, por culpa do seu indeterminismo, resolve sentar na bola, ou dançar o shot, ora, ou talvez cair no chão, vítima de uma síncope, da falha do mecanismo. Ora, isso não aumentou a sua liberdade. Além disso, o libertarista crê que o indeterminismo é importante para salvaguardar a responsabilidade moral do ser humano. Pois se nós fôssemos mecanicamente determinados em nossas ações, tal como ursinhos de brinquedo, que você dá corda ou coloca uma pilha ou liga da eletricidade e eles se movimentam de forma pré-determinada, nesse caso nós não poderíamos ser moralmente responsabilizados. Um problema similar é que se passo a me decidir ao acaso, não parece que eu possa ser responsabilizado por mais nada do que eu faço. Então a objeção de Hume se aplica tanto à questão da liberdade quanto à questão da responsabilidade. Ainda uma objeção é que não é difícil encontrar causas de nossas decisões. Mesmo decisões aparentemente sem causa, por que Hitler decidiu invadir a Rússia? Existem várias causas. O impasse no fronte inglês, teoria das reservas naturais, do espaço vital, o desejo de motivar as pessoas, o desejo de combater o comunismo, etc. A resposta do libertarista quanto a isso não é difícil. Ele dirá que existem causas necessárias, talvez determinando nosso comportamento, mas elas não são suficientes para a decisão ou ação. É preciso algo mais, que é a intromissão da causa incausada, do primo motor, que seria o eu. A decisão determinada pelo eu. E a prova disso, o libertarista dirá, é que sempre que nós decidimos fazer algo, nós temos um sentimento de liberdade, o sentimento de que estamos acima e além do que nos está causando a decisão. Temos o sentimento de que nós poderíamos ter escolhido de outro modo se quiséssemos. Críticos do libertarismo, por exemplo, os deterministas, acham esse um sentimento dúbio, o sentimento de liberdade. Por exemplo, Blanchard diz que quando agimos livremente não costumamos olhar para trás. Ora, mas nós podemos agir com atenção às causas e mesmo assim teríamos o sentimento de liberdade. A psicanálise dirá que nós não temos consciência das causas reprimidas de nossas ações. Assim, por exemplo, por sugestão pós-hipnótica, o hipnotizador diz que diz para a pessoa que quando ela acordar, depois de meia hora, ela irá abrir a janela e não se lembrará dessa ordem. Ora, a pessoa acorda, meia hora depois ela abre a janela e quando se pergunta por que ela abriu a janela, ela diz, digamos, que é para ventilar a sala. Ela não se lembra da causa que foi a ordem do hipnotizador. Então, existem causas reprimidas, inconscientes de nossas ações, que estão atuando, das quais nós não temos consciência e por isso nós pensamos que somos livres. Essa é a opinião de Rospers. O problema com essa resposta é que muitas das ações não parecem inconscientemente determinadas. Se eu decido pisar no freio ao sinal vermelho ou escovar os dentes ao acordar, é bem provável que isso esteja sendo determinado por razões inconscientes.
e assim, talvez com a maior parte das ações cotidianas. Ora, uma solução que eu proponho é aquela que apela às teorias reflexivas da consciência. O sentimento de liberdade, de agir, de poder agir, de ser capaz de agir de outro modo, se deve simplesmente à própria natureza da consciência. E as teorias reflexivas da consciência seriam capazes de explicar isso. O que são essas teorias? Ora, segundo Rosenthal, um dos grandes teóricos dessas teorias reflexivas, a consciência se deve aos Roth, aos Higher Order Thoughts, as metacognições. Quando um estado mental, uma sensação, uma emoção, um pensamento é objeto de um pensamento de segunda ordem, um pensamento de ordem superior, Roth, nós temos que essa sensação, essa emoção, esse pensamento de primeira ordem se torna consciente. É fácil esclarecer isso. Digamos que você sinta uma leve dor de dente, mas você não percebe. Mas quando você pensa nela, aí você a percebe. Ela se torna consciente. Por quê? Porque ela é objeto de um pensamento de ordem superior. Então, se tornar ter consciência é ser objeto de pensamento de ordem superior. O problema é que o pensamento de ordem superior, este não é consciente. Ele só é consciente se ele for objeto de um pensamento de terceira ordem, de ordem ainda superior. E este último só será consciente se for objeto de um pensamento de quarta ordem. Quer dizer, o pensamento que está no topo nunca é consciente. Esse é o ponto importante de Rosenthal que eu gostaria de focar. Depois que, segundo Armstrong, que foi um outro teórico das teorias reflexivas, que introduziu essa discussão na filosofia contemporânea, as cognições de segunda ordem teriam função causal. Elas seriam resultados, a consciência é resultado do desenvolvimento evolucionário e serve para monitorar os processos mais complexos de primeira ordem que vão surgindo com a evolução. Há um momento em que eles precisam de um monitoramento através de processos de segunda ordem. E aí surge a consciência. Mas esse monitoramento é causal. As cognições de segunda ordem podem, por exemplo, modificar a direção dos processos de primeira ordem ou interrompê-los, etc. Ora, se é assim, se nós juntarmos as duas teorias, fica claro que vai haver sempre estados mentais, isto é, cognições que estão no topo, que não serão conscientes, que não podem ser conscientes. Ora, se é assim, é impossível que o organismo que decide possa adquirir conhecimento de todos os fatores causais que entram na determinação da decisão e posteriormente da ação. Isso seria uma explicação que mostra que, pela natureza da consciência, nós não podemos ter consciência de todos os elementos causais envolvidos na decisão. Então, assim nós poderíamos explicar deterministicamente, de uma forma mais sofisticada, por que nós temos o sentimento de liberdade. Ainda contra o libertarismo, existe uma reflexão de Owen Flanagan. Ele sugeriu que o libertarismo advém de um adoecimento de nossa imagem manifesta do mundo enraizado na religião e cultura ocidentais. A aceitação da ideia de que somos causalmente determinados opõe-se, diz ele, à ideia de que somos almas que transcendem o mundo físico e as leis causais. Além disso, a Bíblia diz que Deus criou o universo do nada como causa incausada. E ela também diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, devemos ser também causas incausadas, transcendendo as leis causais.
além do determinismo. Além disso, se fôssemos causalmente determinados em nossas decisões, ficaria muito difícil justificar ideias como as de pecado, recompensa, danação eternas, com os seus tons retributivistas, a não ser por uma cruel arbitrariedade divina. Só o libertarismo nos tornaria responsáveis nesse sentido absoluto. Diante das dificuldades do libertarismo, a solução historicamente proposta foi o determinismo cético, a posição oposta. O livre-arbítrio não existe, ele é uma ilusão. Essa é a opinião de neurocientistas, psicólogos, etc. O problema com essa posição é que nós falamos o tempo todo de liberdade, de decisões livres, de constrangimento da liberdade, limitação da liberdade, como nós podemos ampliar a nossa liberdade. Mas se não existe livre-arbítrio, em sentido algum, então nós deveríamos prescindir desse discurso. Mas parece que isso é uma grande perda. Aí que entra a terceira alternativa, que me parece correta, que foi sugerida por Hobbes, lá no século XVII, e que foi classicamente defendida por Locke e Hume, sendo aceita hoje provavelmente pela maioria dos filósofos. Essa posição do compatibilismo, ela redefine o livre-arbítrio em termos que não tem mais nada a ver com o determinismo. Vejamos a definição compatibilista de livre-arbítrio. Ser livre igual não ser restringido, não ser limitado nem constrangido nas decisões e ações. Isso não tem nada a ver com determinismo causal. Uma pessoa pode não ser restringida no leque de possibilidades de sua decisão e ação, e mesmo assim ser causalmente determinada a fazer o que ela faz. Hobbes defendeu isso dizendo que uma pessoa é livre quando se determina a si mesma, nada a impedindo de fazer o que ela quer. Então, redefinindo livre-arbítrio, o compatibilismo soluciona o problema. Uma versão mais sofisticada é a de Sidney Locke. Os homens são livres quando as suas ações são determinadas por sua própria vontade e não pela vontade de outros ou por fatores que nos levam a dizer que as suas ações são involuntárias. Na medida em que existem condições que previnem o homem de agir como ele quer, como ignorância, incapacidade física, constrangimento usado sobre seu corpo ou mente, isso diminui a sua liberdade. Exemplos. Nós dizemos que um jovem livrou-se da opressão familiar porque ele agora se sente menos restringido, constrangido, impedido pelos pais. Falando de liberdade de ação, nós dizemos que o escravo alforriado tornou-se livre por não se ver mais restringido, impedido, coagido, forçado em suas ações. E também dizemos, por analogia, que após terem destruído a barragem, as águas correm livremente rio abaixo, querendo dizer com isso que elas deixaram de ser restringidas, limitadas ou bloqueadas em seu curso. Bom, como fica a responsabilidade moral? Ela é atribuída quando a pessoa é consciente da decisão. Nesse caso, ela é capaz de modificá-la com base na moralidade, nos valores. Para o compatibilista, a ação incorreta precisa ser punida não por vingança ou retribuição, mas apenas para impedir que as pessoas repitam as ações semelhantes no futuro. Também por reabilitação ou para desencorajar outras pessoas de fazerem o mesmo, que é a dissuasão. E a ação correta deve ser recompensada para reforçar comportamentos corretos da pessoa e de outros. Contra-exemplos a definições compatibilistas tradicionais. Existem contra-exemplos à definição compatibilista tradicional, como o caso do jovem tímido demais para cortejar a mulher que deseja. A timidez reduz a sua liberdade, mas nós não temos claramente satisfeita a definição porque ele age voluntariamente, não sendo externamente impedido. Não há um constrangimento externo sobre a sua mente. O exemplo mais
mais significativo. Uma pessoa não bebe nem come carne de porco porque a sua religião não permite. Muitos de nós dirão que ela é menos livre. Mas se nós perguntarmos a pessoa, ela dirá que não é livre. Ou melhor, ela dirá que é livre em sua ação. Ora, como decidir? Porque alguns dirão que não é livre. Que limitação está sendo feita se pela própria vontade que a pessoa decide fazer isso. Ou então um neurótico obsessivo que lava as mãos 30 vezes por dia, ele diz que faz isso livremente, ele não se sente forçado a isso. Nós, no entanto, dizemos que ele tem a sua liberdade diminuída. Ora, não cabe isso na explicação tradicional compatibilista, o que nos mostra que nós deveríamos reconsiderá-la, reconstruí-la, de modo que ela se torne mais satisfatória.